Fala galera, aqui é o Sônia do canal Informações Cripto. Vamos com mais um vídeo falando do mercado de criptomoedas. Vamos passar um pouquinho do Bitcoin, falar um pouquinho também em relação da queda dos 87% que caiu o Bitcoin durante o dia de hoje, né, dia 21 de outubro de 2021. O presidente da SEC também, ele falou sobre o ETF, né? Ele disse algumas palavras sobre o ETF. A Rússia também pretende utilizar mineração em Bitcoin. A Ucrânia também pretende lançar algumas exchanges, né, regulamentadas dentro do Bitcoin. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo por trás do mercado, da virada do diário agora, nos primeiros 10, 15 minutos. Vamos comigo aí, vou chamar a vinheta, não esquece de seguir, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Valeu galera, é nóis! Então galera, vamos lá, vão atrás dessas informações, né? O bagulho foi rápido aqui, um vídeo rápido, até cortei a vinheta aqui porque o bagulho tá insano, Bitcoin subindo agora, tentando fazer uma recuperação. Quem acompanhou os vídeos aí nos últimos dias, né? Eu tô tentando soltar um vídeo com mais frequência, mas não tô conseguindo. Mas quem acompanhou o vídeo nos últimos dias, a gente consegue ver que o Bitcoin ele sofreu uma resistência, né, nessa faixa amarela aqui, nessa taxa amarela no indicador Logarithmic Curves, né, que eu uso bastante, tenho usado ele com frequência aqui, que ele me mostra alguns dados bastante interessantes, onde ele fez, né, suporte e resistências, ó, nessa região aqui ele fez bastante suportes. É uma região muito forte para o Bitcoin. Eu acredito que essa região vai ser um pouco difícil de romper assim logo de cara, de imediato, para ele continuar a subir, até porque a grande alta do Bitcoin ela continua ali por meados de novembro e dezembro, que é virada do ano. Tá? Olhando para um semanal do Bitcoin com a média setada de 8 períodos, tá? A média de 8 períodos setada aqui embaixo, que é o TSI, tá? Que é a força real, não é a força relativa, é a força real. É um indicador que mostra com muito mais relevância essa força. Daqui a pouco eu vou reconfigurar isso aqui para poder mostrar exatamente o que também está acontecendo e apresentando aqui dentro do TSI. A gente vê que o Bitcoin ele toca, ó, em alguns momentos nessa linha, no topo dessa faixa amarelada. Isso mostra que essa região sim é uma região com bastante resistência, uma região que mostra que o Bitcoin ele se segura, né, por volta dessas zonas, né, desses locais aqui que deixam a resistência um pouco mais difícil de ser rompida, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui arrastar. Vamos lá, ó, a gente vê que essas zonas aqui são zonas onde tanto essa linha mediana que eu falei em outros vídeos, né, que ele volta e toca nessa linha mediana dentro dessa tarja amarelada aqui do indicador, como também no topo dessa linha ele também faz suporte e resistências, tanto no momento de subida, ó, ele fez um suporte, uma resistência, fez um pullback aqui em cima dessa linha e depois rompeu e alcançou aquele grande topo aqui e chegou a valorizar cerca aí de 300% aí nessa alta magnífica que teve lá por volta de 2017, 2018. E a gente vê que esse movimento, ele já fez esse movimento aqui algumas vezes, né? Essa linha trastejada aqui, que é a linha que está setada em verde, não sei se vai dar para ver muito bem, a linha em verde pontilhada significa a alta histórica, né? A última alta histórica que o Bitcoin teve, né? Essa linha ela já está um pouco mais acima. Esse candle aqui pela Bitstamp, né? O gráfico pela Bitstamp no par dólar, ele foi setado em 67.016, foi a máxima histórica do Bitcoin, né? O outro candle logo em seguida já abriu com candle de reversão de tendência. A gente vê que o preço está lutando aqui com a média de 8, ó, tentando romper novamente essa linha alaranjada, que é uma linha também de resistência de volume ali, está setado bem no meio dos candles, ó, onde fez um volume de compra ali bastante interessante. Então daqui para baixo pode ser que seja, né, que seja algumas resistências do Bitcoin, aonde provavelmente acredito que uma resistência seria por volta de 52 mil dólares, né,
A outra resistência seria aproximadamente nessa região de 58 mil dólares, que a gente, se puxar uma Fibonacci, a gente consegue ver que temos aqui alguns padrões, ó, alguns padrões gráficos. Esse padrão gráfico, ó, fica aproximadamente aqui próximo da média de 5, média 5 de Fibo, né? E essa outra aqui eu marquei porque é uma zona onde o Bitcoin toca várias vezes. Então eu deixei setado, ó, ele virou suporte e resistência várias vezes, ó, nessa zona. Deixa eu puxar uma seta aqui para ficar mais fácil, ó. Então nessa região, né, nessa região, nesta região, e a gente vê que nessa outra região aqui também são movimentos, ó, e o Bitcoin demorou para romper. Então ele pode talvez lateralizar, isso seria muito bom, porque ia trazer o mercado das alt um pouco para cima. A gente viu que no diário ali ele deu uma revertida e agora ele está, né, perdendo força novamente. E isso pode ser até bom, porque o mercado das altas eles podem ficar aquecido em relação a algumas altas. Mas acredito que essa região aqui seria uma região de resistência e difícil de rompimento. Mas vamos seguir, vamos ver o que mais que tem aqui, né? Falar um pouquinho aqui agora do TSI. Esse TSI, que é a força relativa, esse TSI ele está relacionado, né, com toda vez que ele teve esse movimento, como se fosse um canal, né? Ele descendo, passando pelo neutro aqui, que seria o zero, ele tocando no fundo. Vou tirar até essas linhas brancas para ficar mais fácil o entendimento. Quando ele toca próximo desse fundo, deixa eu ver se eu consigo até aumentar um pouco mais, ó. Quando ele toca próximo desse fundo, essa linha pontilhada vermelha, a gente vê que ele começa a perder força no gráfico, né? Ele começa a perder força no gráfico. Nessa região aqui, praticamente, ó, ele já tinha sinalizado a inversão aqui dessa linha desse período azul, que se eu não me engano é o período curto. Deixa eu só confirmar. É o período curto, é o período longo de 25 períodos, e o período curto é o vermelho de 13 períodos. Então o período longo que sinalizava que a linha azul ao longo do período, ao longo de 25 períodos, estaria com força para poder ter uma reversão de tendência, e logo seguinte a gente viu que realmente ele reverteu a tendência e começou a subir. E a gente nota aqui também que o TSI, ó, ele começou a subir, ó, tá? E esse TSI ele já ultrapassou essa zona neutra e ele ainda está com uma força ainda alta, continuando a subir. Ele pode chegar próximo dessa linha vermelha aqui, que é o período curto, né, que é o período curto de queda, que é o que está acontecendo no gráfico agora. A linha azul ela está apontada para baixo e a linha vermelha ela está relativamente para cima. Isso significa que o gráfico ele pode mostrar uma pequena correção. Isso coincide também com a região da tarja amarelada dentro do indicador do Logarithmic Curves, né? Eu até marquei essa seta aqui para ficar fácil o entendimento. E a gente vê que o Bitcoin ele pode estar sofrendo uma resistência nesse preço com o topo histórico, tá? Isso no curto prazo é negativo porque bateu 67 mil dólares, porém é positivo porque a gente vê que o Bitcoin ele está se segurando bem durante o dia e também virou diário em cima dessa média aí de topo histórico, tá? Então vamos acompanhar qualquer notícia interessante que a gente vê por aqui. Eu volto a gravar um vídeo com mais detalhes. Vamos seguir o barco. A gente vê por aqui também o hash da rede. O hash da rede ele teve um aumento significativo. Esse hash da rede, ele teve esse período de queda, foi o período de queda de banimento lá da China em relação aos mineradores, e ele logo em seguida ele voltou a subir mais ou menos aqui em patamares lá na data de dia 1 de 7 de 2021, tá? Que foi o meio do ano, agora que está mais ou menos nesse mesmo patamar, tá? Dia 1 do 7. Deixa eu ver se eu não falei groselha aqui. Não, falei errado mesmo. É dia 7 do 1. Então, ou seja, janeiro de 2012 do 1, no caso. Então, janeiro de 2021, ele estava com esse mesmo patamar. E depois teve aquela pequena alta ainda. Ele subiu um pouco mais, né? E depois ele caiu logo com as notícias ruins que esteve aí no mercado. Vamos dar uma olhada aqui na Mempool. A Mempool agora, nesse exato momento, está com 4.264 transações aguardando. Creio que no próximo bloco aqui, provavelmente a gente já consiga limpar uma boa parte dessas transações aqui.
Na alta prioridade está sendo cobrado 14 satoshi por byte, né? Na média prioridade 9 e na baixa prioridade, no período mais lento, aproximadamente 0,52 centavos de dólar para poder fazer uma validação da transação. Vamos dar uma olhada aqui. Bitcoin flash crash na Binance. Bitcoin caiu, né? Caiu um pouco na Binance aí nas últimas 24 horas. O Bitcoin teve um crash aí de 5,5%, né, nas últimas 24 horas, mas houve uma alfinetada. Aqui eles dizem que o que? Justamente nesse trecho, que os comerciantes da Binance assistiram amanhã como o preço do ativo um pouco mais 87%. A afiliada americana da principal exchange internacional de criptomoedas agora disse que o flash crash foi causado por um erro em um algoritmo de negociação. Embora o Bitcoin esteja sendo negociado por mais de 60 mil em cada grande exchange, ele atingiu a marca de 8.200 dólares na Binance dos Estados Unidos antes de rapidamente voltar ao preço certo. Um dos nossos comerciantes institucionais nos indicou que ele tinha um bug em seu algoritmo de negociação, o que parece ter causado a venda, disse a Binance americana em um comunicado compartilhado com a Bloomberg. Continuamos a olhar para o evento e mais entendermos pelo comerciante que eles já corrigiram esse seu bug e que o problema parece ter sido resolvido. Ou seja, então aconteceu um bug, né, no algoritmo de venda e um cidadão provavelmente conseguiu colocar uma venda de Bitcoin em 8.200 dólares. É claro que não tinha nenhum idiota e provavelmente deve ter pegado essa venda. Então, automaticamente ali alguém conseguiu comprar logo na sequência esse valor. Então, é um bug que foi consertado, dizem eles aqui, mas que vão ainda ter uma análise ainda em relação a esse ocorrido. Isso é ruim para o mercado, né? Que provavelmente podem aparecer outros bugs desse tipo. A gente tem que ficar de olho, porque isso pode talvez assustar os investidores, ainda mais agora com o ETF, né, sendo aprovado. Parece que a gente já está indo para o terceiro ou quarto ETF já. Também vou falar isso agora, que é o que acontece com o BKKT, que será listado na Bolsa de Valores de Nova York, na NYSE. A BKKT Holdings anunciou que a empresa vai lançar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, na NYSE. Tá? E as ações serão lançadas na segunda-feira, dia 18 de outubro. No caso, aqui foi o que já aconteceu no dia 18 de outubro, né, que foi uma das ações que lançaram, né, e deixa eu ver se é isso mesmo. A empresa ela faz negociação, a empresa de negociação de futuro de Bitcoin, e abriu capital em bolsa. O que isso impactar? Né? Não ia impactar em ETF, mas como eles fazem negociações de futuro em bolsa, essa empresa que vai abrir o capital em bolsa, provavelmente ela pode valorizar. Então, eles podem talvez fazer alguns aportes, né, um pouquinho maiores em Bitcoin, e isso pode trazer bastante como se diz, bastante incentivo para o mercado, bastante positividade para o mercado, e o mercado pode responder a isso aqui, que foi postado lá na segunda-feira, dia 18 de outubro, com uma coisa positiva, né? Hoje é dia 21, a gente não viu uma subida tão violenta assim do Bitcoin, né? Como eu digo, ele voltou novamente ali na casa dos 67 mil dólares, se segurou nos 62, então pode ser que com a aprovação dos novos ETFs aí, a gente viu uma nova escalada de preço. Tá? Mas a gente já entende que empresas com negociações de futuros de bolsa, no caso da BKKT, será listada na Bolsa de Valores abrindo o seu capital para que novos investidores investam nas ações da empresa que investe em ações em futuros do Bitcoin. Vamos continuar seguindo. O presidente da SEC, ele fala um pouquinho também sobre o lançamento dos ETFs, né, do Bitcoin, que é o Gary Gensler. Ele falou e deu declarações a respeito do lançamento de ETF sobre Bitcoin. E uma entrevista à CNBC, Gensler disse que a SEC pretende manter neutra em relação à inovação tecnológica. Isso é muito positivo para o mercado. Mas ressaltou a importância de regular tudo que apareça dentro do mercado financeiro. O motivo de Gensler já deixou claro que a proteção dos investidores, né, no caso ele deixou claro a proteção dos investidores, que para que não ocorra, né, como se os investidores estivessem investindo em algo arriscado, para que os investidores não percam
o valor em capital que estão investindo em ETF, ou seja, é uma forma do governo tentar controlar com que o investidor não seja um investidor livre, invista o seu dinheiro onde bem entender, e o governo quer chegar, simplesmente vir e bloquear esse tipo de movimentação. E a volatilidade dos criptoativos também preocupa a entidade regulatória, pois de ser um mercado muito especulativo. Então, ou seja, é volátil, é um mercado novo, tem apenas 13 anos aí de ascensão, e a gente vê que o Bitcoin está ganhando cada vez mais mercado por ser uma moeda imutável, escassa, incorruptível, né, deflacionária. Então, por ter essas características diferentes ao dinheiro fiduciário, a gente vê que a cada vez mais, quanto mais o tempo passa, a gente vê que ele ganha mais valor de mercado dentro, é claro, respeitando os seus ciclos, né, os seus ciclos de altas e os seus ciclos de baixa. Então, ele também disse aqui que os futuros são regulamentados por nossa agência irmã, que é a US Commodity Futures Trading Commission. Ó, falei bonito. Disse Gensler, o atual presidente da SEC, inclusive já trabalhou na comissão. Ou seja, ele basicamente aqui está falando que eles não vão interferir nesses lançamentos de futuros pela SEC, porém que eles vão seguir de perto para que não ocorra nenhum problema com os investidores que estão investindo, e já tem outras agências que estão regulando esse tipo de futuros. Tá? Um pouquinho da Rússia. A Rússia pretende, né? Aqui foi tudo, a maioria das matérias aqui foram postadas no BitNotícias, tá? Foi postada essa aqui pelo George Sully, né? Ele falou que também que a Rússia pretende utilizar o gás dos campos de petróleo para minerar os criptoativos. Então a Rússia também já está com a cara já exposta, né? Querendo colocar um pezinho um pouquinho na água aí em relação aos bitcoins, em relação ao mercado de criptoativos, e quer usar esse mercado de gás, né, para poder fazer a mineração, poder acumular, claro, seus bitcoins. Ou seja, não quer ficar de fora, né? Então é aquela famosa energia limpa, né? Usar o gás, né, dos campos dos petróleos, o petróleo que é queimado, né, para poder nas refinarias, e eles vão utilizar isso como energia para poder fazer essa mineração. Ucrânia começou também agora o seu projeto de primeira exchange de criptoativo regulamentado pelo governo. Não acho isso interessante, acho que isso é um tiro no pé, tá? Por quê? Porque toda vez que a gente vê que o governo tenta regulamentar algo ou criar algo, isso significa que também será cobrado o quê? Taxas, tá? Taxas. Então, essas taxas, dependendo de como elas vão serem cobradas, provavelmente o governo ele vai tentar passar a mão aqui numa boa quantidade de taxas. Então, vamos ver como é que vai ser lançada essa empresa, né, de exchange lá na Ucrânia, como isso vai performar, se isso vai trazer algum impacto negativo para o mercado, que também pode ser negativo lá na Ucrânia. A Ucrânia que parece que, se eu não me engano, ela tem algumas reservas de Bitcoin. E agora o mais impressionante, né, e já finalizando por aqui, a empresa ofereceu $1 milhão para quem revelar os papéis da reserva da Tether, se eles realmente têm lastro ou não. Ou seja, a empresa, no caso, é a Hindenburg Research, anunciou uma recompensa de $1 milhão para qualquer denunciante que revelar os detalhes exclusivos sobre as reservas do USDT, que é o Tether. O Tether é a emissora de moeda digital estatal, está frequentemente envolvida em polêmicas relacionadas ao lastro de stablecoin, cujo valor de mercado passa de $69 bilhões. Então, eles acreditam fortemente que o Tether deve divulgar um total completamente de sua participação ao público. Na ausência dessa divulgação, estamos oferecendo a recompensa de $1 milhão para qualquer pessoa que nos fornecer detalhes exclusivos sobre sua suposta reserva de Tether, disse o fundador da Hindenburg Research, Nathan Anderson. Recompensa de $1 milhão. Isso é muito ruim para o mercado, porque se realmente a Tether não tiver nenhum lastro, né, fica bem complicado. E uma matéria já saiu já dentro da Criptofácil há um tempo atrás, tá? Essa matéria aqui também é pela Criptofácil, e há um tempo atrás que o lastro do USDT era basicamente 3% de tudo que eles tinham. Então, no início desse ano, conforme noticiado pela Criptofácil, Tether revelou um relatório de garantia conduzido pela empresa de auditoria Cibenha More Cayman, Caribenha More Cayman,
Caimã. Caribbean More Caimã. Documento revelou que menos de 3% do lastro de USDT está em dinheiro, menos de 3%. Então, se eles têm um total de 69 bilhões, caramba, 3% é muita pouca coisa. Então, o restante, ninguém nem sabe o que eles têm, aonde está guardado. Então, cerca de 76% do lastro é composto por dinheiro ou equivalentes. Isso é o que eles dizem. Ou seja, a quantia nem sequer é preenchida por dólares, como tinha afirmado a empresa anteriormente. Então ninguém nem sabe o que está acontecendo com esse tipo de lastro que a Tether pode ter. E isso já também interessou a Comissão de Valores Americanas. Inclusive, o Gary Gensler também já está de olho e disse até que as criptomoedas estáveis eram, na verdade, fichas de poker, ou seja, a qualquer momento isso pode estourar e isso pode impactar de uma forma bem ruim para o mercado. Dando uma olhadinha aqui geral agora no Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin agora está sendo cotado em 62.693 dólares, né? Um market cap de 1,18 trilhões de dólares, e ele chegou a um time high de 66.727 dólares, tá? Em algumas corretoras. E a gente vê que ele está fazendo aqui uma bela de uma correção, né? Nesse exato momento ele está 3,52% abaixo do all-time high. E a gente vai ficando por aqui. Vamos ver como que vai performar, se realmente o Bitcoin vai conseguir romper essa barreira aqui dos aproximadamente 69 mil dólares, 68 mil dólares. Ele chegou próximo ali, ele já deu um retorno. Vamos ver o que vai estar acontecendo. E em breve também eu vou estar lançando aqui os projetos da Polkadot. Estou só esperando aqueles projetos eles começarem a postar o que está sendo falado ali. Essa recompensa vai ser feita de cada projeto. E aí a gente vai trazer aqui mais detalhes de cada projeto, como funciona a parte de tokenização, supply, quanto que compensa investir em cada projeto desse. Eu vou ficando por aqui. Quem não segue ainda o canal, por favor, faça aquela inscrição ali, ajuda o canal de certa maneira, dá uma curtida, compartilha, ajuda a fazer essa divulgação, porque tá sempre olhando esses dados aqui, tá passando esse tipo de informação, é um pouco complexo, é um pouco difícil, a gente tem que estudar, tem que olhar um pouco mais para poder estar passando uma coisa com mais seriedade, com mais profissionalismo possível, né, dentro das condições simples e humildes desse canal. Então a gente vai ficando por aqui, galera. Quem puder dar aquele follow e ativar as notificações para o algoritmo poder estar recomendando esse vídeo para outras pessoas. A gente vai ficando por aqui e um abraço, uma boa final aí de quinta-feira e valeu!